Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula e como vocês estão vendo aí no título, nós temos aí revisão de conteúdos, nós vamos revisar alguns assuntos que nós vimos nas últimas aulas. Por quê? Porque eu já comentei com vocês, gente, que nas próximas aulas aí nós vamos ter uma avaliaçãozinha e é importante eu passar, né, novamente os conteúdos que vai cair nessa prova, para vocês ficarem bem afiados, tá? Tenho certeza que vocês sabem de muita coisa já desses assuntos, mas é uma revisão, beleza? Então vamos lá. Primeiro conteúdo que vai cair na nossa avaliação vai ser equação de segundo grau. É um assunto que eu passei não está com muito tempo assim não, tá? Então vamos lá, lendo o que está ali, ó. Toda equação em que o maior expoente da variável é 2 é chamada de equação de segundo grau. Mas para simplificar, dizemos que uma equação de segundo grau é do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Nessa equação, x é a variável e a, b e c são coeficientes reais da equação, com a diferente de zero. A forma padrão de resolver qualquer equação de segundo grau é através da fórmula de Bhaskara. Para tanto, devemos substituir os coeficientes da equação na fórmula a seguir. Aí lembre que qualquer equação de segundo grau tem essa lei de formação aqui, né? Tem essa estrutura. Ax² mais bx mais c igual a zero. Então, isso aqui é uma equação de segundo grau. E equações de segundo grau nós podemos resolver através da fórmula de Bhaskara. E a fórmula de Bhaskara é essa, não é? Para mim achar x vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Beleza? E lembra que esse delta aqui é o discriminante. E para mim achar o discriminante que é o delta, é b ao quadrado menos 4ac. Beleza? Tem outras formas de resolver a equação de segundo grau, que é através de soma e produto, não é? Ou completando quadrado. Mas, eu já falei para vocês na aula que eu passei esse assunto, vocês resolvem a equação de segundo grau da melhor forma que vocês acharem. Se acha melhor resolver através de fórmula de Bhaskara, vai por fórmula de Bhaskara. Se acha de outra forma, vai por outra forma. Certo? Lembra que nós temos equações completas e incompletas. Equações de segundo grau incompletas são aquelas equações onde falta o termo B e o termo C, né? Ou um dos dois. Para me resolver uma equação de segundo grau que falta o termo B, ou seja, o termo B é zero, então a equação fica com essa estrutura, ax² mais c igual a zero. Para me resolver, eu resolvo como se fosse uma equação do primeiro grau, né? Só tenta isolar o x no primeiro membro, passando tudo para o segundo membro. Professor, eu poderia resolver através de fórmula de Bhaskara? Pode. Só que aí fica muito chato, porque é muito cálculo que não tem necessidade de fazer daquela forma. Pode resolver através de uma equação simples que no instante chega a resposta. Chega na resposta mais rápida e mais fácil. Então, olha só. Passa esse C para lá, troca no sinal. Depois pega esse A, passa dividindo. Pega esse quadrado, passa em forma de raiz. Beleza. Então tá aqui. Achei o valor de x1 e x2. Tá? Mas, professor, só tem um x aqui. Mas observe que aqui tem mais ou menos a raiz de menos c sobre a. Esse mais ou menos representa que eu tenho dois resultados, um positivo e um negativo. Certo? E se o c for zero? Se o c for zero, eu vou ficar com essa estrutura aqui, ó. Ax² mais, x, mais bx igual a zero. Nesse caso aqui, quando falta o termo c, eu pego a equação e fatora, né? Coloco o x em evidência. Se eu colocar o x em evidência, vai ficar x que multiplica ax mais b igual a zero. Aí a primeira resposta vai ser pegar esse primeiro x igual a zero, tá aqui. E a segunda resposta vai pegar o que está dentro do parênteses e dizer que é igual a zero. Aí depois passo o b para lá, né, trocando sinal, passo o a dividindo e eu vou ter menos b sobre a. Tá? Então é dessa forma que eu resolvo equações incompletas. Se caso não entender muito bem isso aqui, ou não lembrar, tenta assistir o vídeo lá que eu passei sobre esse assunto. Tá lá no canal, né? Das aulas que eu passo para vocês. Então dá uma olhada lá que tá a explicação dessas partes aqui de equações incompletas. Outra coisa, se o vídeo ficar um pouco longo, gente, dá uma parada, vai fazer alguma coisa, come alguma coisa e depois volta. Não precisa assistir tudo de uma tacada só não, tá? Beleza. Como eu já falei para vocês, tem outras formas de resolver a equação de segundo grau. Por exemplo, através de soma e produto. Então, se eu tenho uma equação de segundo grau nessa estrutura, lembra que se eu pegar x1 mais x2, é a mesma coisa que menos b sobre a, né? Se eu pegar a primeira raiz mais a segunda raiz, é a mesma coisa de menos b sobre a. Menos o termo b sobre o termo a. E se eu fazer x1 vezes x2, é a mesma coisa que c sobre a. Lembra que se o a da equação de segundo grau for 1, se o a for 1, o número que fica junto do x² for 1, aí a soma das raízes vai ser a mesma coisa que menos b. Se o a for 1, a multiplicação das raízes vai ser a mesma coisa que c. Né?
Quando a gente fala, quando eu passei esse assunto para vocês, eu vou falar o seguinte: pensa em dois números que multiplicado dá C e que somado dá menos B. É isso. É porque o A é 1. Vamos lá para questões, né? Envolvendo. Essas questões que eu coloquei aqui, gente, são questões mais elaboradas, são questões do Enem. Eu peguei questões mais complexas, tá? Envolvendo a equação de segundo grau. Olha o que está dizendo ali. A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por de um sistema a partir do instante de seu desligamento, T igual a zero, e varia de acordo com a expressão T de T igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400, com T em minutos. Olha que o T maiúsculo, T grande, ele representa a temperatura, né? T maiúsculo representa a temperatura. Já o T minúsculo, ele representa o tempo, esse tempo em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus. Olha, essa questão da trava é questão de segurança, né? Por exemplo, se está um forno com uma temperatura muito alta, 150 graus Celsius, para que quando alguém abra por acidente ali ou abra a tampa e ocorra um acidente, tem essa travazinha, que só abre quando o forno atinge a temperatura máxima de 39 graus Celsius. Aí a pergunta é, qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Então, olha só, gente. A porta só é aberta quando chega na temperatura de 39 graus Celsius, não é isso? Lembra que esse 39 graus Celsius é a temperatura T maiúsculo. Então, eu poderia pegar esse T maiúsculo aqui, ó, e substituir por 39. Porque aí, dessa forma, eu vou achar o T minúsculo, que é o tempo. Que é justamente o que pede na questão. Qual o tempo mínimo de espera? O tempo mínimo. Se eu colocar aqui 39 no lugar de T, então ficaria assim, ó, 39 é igual a menos T quadrado sobre 4 mais 400. Ficaria essa expressão. 39 é igual a menos T quadrado sobre 4 mais 400, não é? Aí aqui eu só preciso calcular essa equaçãozinha do segundo grau incompleta e achar o T ao quadrado. Se eu achar o T desse T ao quadrado, eu vou achar o tempo. É isso, tá? Então ali eu tenho a equação do segundo grau. Vamos resolver isso aqui bem rapidinho. Esse T ao quadrado eu tenho que passar para o primeiro membro, não é? Passa para o primeiro membro. Então, se eu passar para lá, vai ficar positivo. Então, eu vou ficar com T ao quadrado positivo sobre 4. Vai ser igual a 400 menos 39. Por que menos 39? Porque esse 39 é positivo quando passar para o primeiro membro, passa negativo. Então, fica 400 menos 39. E com isso, eu vou ficar com T ao quadrado sobre 4 é igual a 400 menos 39, vai dar 361. Beleza? Puxando para cá. Eu vou ficar com T ao quadrado, vai ser igual a quê? Aqui eu tenho uma igualdade de frações, aí eu posso fazer regra de 3 simples, né? Meu por extremos. T ao quadrado vezes 1 dá T ao quadrado, e 4 vezes 361 vai dar o quê? Vai dar 1444. Pega esse quadrado, passa em forma de raiz, eu vou ficar com T é igual a raiz quadrada de 1444. E, gente, se eu tirar a raiz disso aí, eu vou achar como a resposta 38. Ou seja, o tempo mínimo para que essa tampa seja destravada vai ser de 38 minutos. Olha que está lá a letra D. Certo? Eu achei o tempo. Tá aqui a resolução. Eu tinha colocado a resolução para vocês. Tá? Só fez substituir o T maiúsculo aqui por 39, que é a temperatura. Aí foi resolvendo até chegar a resposta. T é igual a 38. Beleza? Próxima questão. Próxima diz assim, ó. Um projeto é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Então, esse canhão aqui dispara uma bola de canhão que vai atingir uma distância máxima de 150 metros. Ele percorre uma trajetória parabólica. Dá para perceber que é uma parábola aí. E a altura máxima que ele atinge em relação ao solo é de 25 metros. Então, a altura máxima que atingiu aqui, ó, o valor máximo aqui em cima é 25 metros. Tranquilo?
Aí esse assunto aqui é um assuntozinho que já envolve vértice de parábola. É um assunto que eu não passei na última aula em relação à função quadrática, tá? Mas eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso. Aí diz aqui, admite um sistema de coordenadas x, y em que no eixo vertical y está representada a altura e no eixo horizontal x está representada a distância, ambas em metros. Considere que o canhão está no ponto 150 e 0 e que o projétil atinge o solo no ponto 0, 0, no plano cartesiano, no plano XY. Aí pergunta qual é a equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil. Beleza, gente, o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, aí, considerando que isso aqui é o eixo Y, né? Eixo Y e esse aqui é o eixo X. Então está aqui representado o plano cartesiano. Observa que o canhão ele está no ponto 150 e 0. 150 e 0. E a bola de canhão, ela vai passar no eixo Y, né, na origem do plano, aqui, ó, na origem do plano cartesiano. Aqui a coordenada é 0, 0. Sabendo disso, quer que determine qual é a equação que representa essa trajetória. Aí, para responder essa questão, a gente pode utilizar o seguinte. A gente vai utilizar o assunto de equação de segundo grau, né, função de segundo grau, mas também a gente vai ter que utilizar sistema de equações. Sistema de equações, assunto que eu passei faz pouco tempo também para vocês. Sistema de equação. Por quê? Porque aqui eu vou formar um sistema. Para me formar um sistema, eu só preciso saber de 2 pontos desse plano, dessa parábola, né, desse gráfico. Só preciso saber de 2 pontos. O primeiro ponto eu tenho. O primeiro ponto é 150 e 0. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu vou considerar. E o segundo ponto, alguém pode pensar, professor, é o 0, 0. Não, o segundo ponto que eu vou considerar não vai ser o 0, 0. Vai ser o ponto máximo dessa parábola. Olha que o ponto máximo vai ser aqui em cima, né? O ponto máximo da parábola. Por que eu vou considerar o ponto máximo dessa parábola? Porque eu tenho as coordenadas desse ponto máximo, gente, que é o vértice da parábola lá em cima. Eu tenho o valor dessas coordenadas. Mas como, professor, se não está dando na questão? Não está dando explicitamente, mas a gente pode considerar aqui o seguinte, ó. Olha aqui, a altura máxima aqui é o valor de y, não é? Ou seja, eu posso dizer que aqui a altura máxima vale 25. Então, se eu disser aqui que esse ponto é o ponto V, que é do vértice, olha que o valor de y vai ser 25. Não é isso? Eu só preciso determinar o valor de x aqui, ó, da coordenada do ponto. E a abscissa desse ponto, gente, é justamente a projeção no eixo x, não é? Olha que fica aqui. E olha que aqui esse valor é justamente a metade de 150, né? É o ponto médio, é a mediana aqui, ó. Se eu pegar a metade de 150 é quanto? É 75. Ou seja, as coordenadas desse vértice do ponto máximo lá em cima, né? A altura máxima que essa bola vai chegar, a coordenada vai ser 75 e 25. Através dessas duas coordenadas eu vou conseguir determinar qual vai ser a equação que representa essa parábola, tá? Então vamos lá, respondendo aqui, ó. O primeiro ponto que eu tenho é 75 e 25, né? Esse é o primeiro ponto que eu tenho. E o segundo ponto que eu tenho é 150 e 0. Aí como é que eu vou fazer isso? Lembra que a estrutura de uma equação do segundo grau, né, onde tem a representação da parábola, é essa daqui. Estou fazendo aqui no mouse, fica muito estranho, mas dá para entender. Essa daqui, essa é a estrutura de uma função do segundo grau, uma função quadrática, não é? Essa estrutura aqui. Aí o que é que eu vou fazer aqui, gente? Observa que nessa parábola, o valor de C, eu sei quanto é que vale. O valor de C da equação. Por que eu sei qual é o valor de C? Lembra que o valor de C, o termo independente da equação do segundo grau, ela indica justamente onde o gráfico vai tocar no eixo Y. E olha que esse gráfico, essa parábola, ela toca no eixo Y justamente aqui na origem, no 0, 0. Isso significa que o C é 0. Se o C é 0, isso significa que é 0, tá? Lembra que C é igual a 0. Então, isso significa que eu posso tirar isso aqui, tá? Da minha forma geral aqui. Deixa eu apagar. Pronto.
Então, eu vou dizer que a forma geral vai ser essa, ó. Y vai ser igual a ax² mais bx. Tranquilo? Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse primeiro ponto aqui e substituir nessa equação. Ou seja, 75 é x e 25 é y. Então vai ficar assim, ó, 25 é igual a vezes x ao quadrado. Olha que x é 75, então fica 75 ao quadrado, mais b vezes x, que é 75. Olha que o cálculo vai ficar um pouco grande aqui, mas vai ficar isso aqui, a expressão. Aí deixa eu organizar, tá? Repete o 25. Aqui tem a vezes 75 ao quadrado. Então isso significa o quê, gente? Que eu vou ter que fazer 75 ao quadrado. Deixa eu calcular aqui. 75 ao quadrado vai dar 5.625. Então fica 5.625 vezes A, ou seja, 5.625A mais 75B. Essa daqui é a nossa primeira equação do sistema. Olha, gente, que eu tenho aqui uma equação com duas variáveis, né? A e B. Isso significa que eu tenho um sistema de equações com duas variáveis. Dois sistemas de equações. Eita, duas equações com duas variáveis. Beleza. Essa é a primeira equação. A segunda vai ser o quê? Eu vou pegar o segundo ponto e substituir agora nessa expressão, na nossa forma geral. Então, vai ficar o seguinte, ó, 0 vai ser igual a vezes x, que é 150, ao quadrado, mais b vezes 150, tá? Então, aqui tem... Aqui é vezes, tá? Então, vai ficar 0 igual a vezes 150 ao quadrado, mais b vezes 150. Aí, vamos calcular aí. Ali eu vou ter que fazer 150 ao quadrado. Vai dar 22.000. Aqui vai dar 22.500, então fica 0 igual a 22.500 A mais 150B. Pronto, a segunda equação é essa. Aí com isso, aqui eu vou formar um sistema de equação. Certo? E nesse sistema de equação eu vou conseguir achar o valor de A e o valor de B. Tranquilo? Então vamos calcular isso aqui. Tá um número muito alto, né? Valores altos. Aí fica complicado de calcular. Mas é isso. Então vamos lá. Eu vou dar aqui uma... Eu vou dar uma respondida aqui bem rapidinho. Aí eu dar a resposta a vocês. Olha, voltando aqui. Eu fiz os cálculos aqui, tentei fazer bem direitinho aqui, né? Mais organizado. Para vocês tentar entender o que eu estou fazendo aqui, tá? Então, depois que eu achei aqui o valor das equações, eu formei o sistema, tá? O primeiro sistema está aqui, ó. Peguei essa equaçãozinha aqui, organizei ela, ficou dessa forma. 5.625A mais 75B é igual a 25. E a outra equação eu botei embaixo, ó. 22.500A mais 150B igual a 0. Tá joia? O que foi que eu fiz aqui? Eu peguei a primeira equação de cima e multipliquei por menos 2. Por quê? Porque eu vou fazer pelo método da adição. Aí eu vou somar a equação de cima com a de baixo de forma que elimine o B. Então ficou isso aqui quando eu multipliquei por menos 2. Somando aqui, gente, ó, vai ficar 22.500A menos 11.250A. Quando eu subtrair, vai ficar somente 11.250A. O B aqui vai morrer, né? Porque 150B menos 150B dá 0. E menos 150, eita, menos 50 mais 0 dá menos 50. Aí, organizando isso aqui, né? Pega esse 11.250, passa dividindo, vou ficar com A igual a menos 50 dividido para 11.250. Aí, essa fração aqui eu simplifiquei. Simplificando, vai ficar menos 1 sobre 225. Beleza? Então, o valor de A é menos 1 sobre 225. Aí, agora eu vou achar o valor de B. Eu peguei esse valor de A aqui e substituí nessa segunda equação de baixo. Então, aqui no lugar do A, eu vou colocar menos 1 sobre 225. Então, ficou 22.500 vezes menos 1 sobre 225, mais 150B igual a 0. Aí, aqui, eu resolvi essa parte.
22.500 vezes menos 1 sobre 225 vai dar 100. Isso aqui dá 100 negativo. Aí esse 100, quando jogar para o segundo membro, passa positivo. Então vai ficar 150b igual a 100. Pega esse 150, passa dividindo, então vou ter que b vai ser igual a 150, a 100 dividido para 150. Vai ficar isso aqui, o valor de b. Certo? Aí agora o que é que eu faço? Eu pego o valor de a e pego o valor de b e substituo na fórmula, na forma geral da equação de segundo grau. Essa daqui. E se eu substituir, gente, vai ficar o seguinte, ó, botar no lugar do A aqui, eu boto menos 1 sobre 225, no lugar do B eu coloco 100 sobre 150. Aí alguém pode pensar, professor, mas não vai ficar igual às alternativas que tem lá. Realmente não vai ficar, gente. Aí o que é que eu tenho que fazer? Ali eu vou ter que fazer uma soma de frações com denominadores diferentes para organizar. Depois eu pegar o valor que está no denominador e passar para o primeiro membro, para ficar junto do Y. Quando eu fizer essa organização, esse cálculo, eu vou achar isso aqui como resposta, ó. 225y é igual a 150x menos x ao quadrado. Essa vai ser nossa resposta. Nossa resposta é a letra E. É a última alternativa aqui de baixo. Tá? Então, observa que é uma questãozinha de Enem, que é uma questão bem chatinha. É bem complicadazinha. Tá? Não vou dizer que é horrivelmente difícil, mas é chata. Então, tem que prestar muita atenção. E aqui ficou uma bagaceira nos meus cálculos, porque, como eu falei para vocês, eu estou fazendo no mouse, eu estou fazendo aqui na hora para vocês. Então, fica complicado eu estar desenhando, tá? Fica tudo horrível assim. Se caso não entendeu, volta o vídeo, mas de qualquer forma vamos continuar, a gente tem outras coisas para ver. Aí eu passei para vocês, gente, dentro dos assuntos aí da revisão, que é função quadrática. Foi justamente o último assunto que eu passei para vocês. Uma função f de R em R, né? Função quadrática, chama-se quadrática quando existem números reais a, b e c com a diferente de zero, tal que f de x igual a x quadrado mais bx mais c para todo x pertencente aos reais. Então, qualquer função quadrática tem essa lei de formação. F de x igual a x quadrado mais bx mais c. Não é isso? Lembra lá. Gráfico da função quadrática, lembra que o gráfico é uma parábola. Até essa questão anterior envolveu isso. Lembra que quando o A é positivo com cavidade voltada para cima, se o A é negativo com cavidade voltada para baixo. Lembra aí. Zeros da função, eu passei também para vocês. Lembra que o que determina os zeros da função é justamente o delta, né? O discriminante da função, da equação. Se o discriminante e o delta for maior que zero, for um número positivo, significa que vai ter duas raízes distintas, dois zeros, duas raízes, dois resultados. Se o delta for igual a zero, eu vou ter duas respostas iguais, e se o delta for menor que zero, vai ter duas respostas diferentes, certo? Aí vemos aqui estudo do gráfico, estudando o gráfico. Essa parte é importante, porque tem muitas questões que a gente pode resolver somente analisando o gráfico. Então, olha só, gente, nesse gráfico aqui, eu tenho uma parábola onde a concavidade está voltada para baixo, não é isso? Está voltada para baixo. Isso significa que o A é negativo, o A é menor que zero, tá? Então, eu já saberia que o A é negativo. Outra coisa que a gente tem que observar é o seguinte, ó. Observa que toca nesse ponto aqui e toca nesse ponto aqui no eixo X. Então, eu poderia dizer que menos 1 e 2 são os zeros da função. São aqueles valores que quando eu digo que o y é zero, o x vale isso. Ou quando eu digo que o x é menos 1 e o x é 2, o y dá zero. Tanto faz, tá? Então, olha só. Outra coisa que eu poderia dizer é o seguinte, ó. Olha que esse gráfico toca no eixo y na parte crescente, na parte que está crescendo. Isso significa que o b é positivo. E, para finalizar, olha que toca no valor 2 no eixo y, isso significa que o termo independente, que é o termo c, vale 2. Então, ó, só analisando esse gráfico aqui, eu tenho várias informações. Eu tenho que o A é positivo, é maior que zero. Eu tenho que o B também vai ser positivo, maior que zero. E eu tenho que o C vai ser 2. Outra coisa que eu posso dizer aqui é que x1 é menos 1, né, que é a primeira raiz aqui, ó, o zero da função. E eu posso dizer que x2 vale 2. São informações simples que eu posso tirar só analisando o gráfico. Eu tenho esse outro gráfico aqui, ó. Eu acabei de errar um negocinho aqui na escrita, né? Eu não sei se eu falei errado também, mas olha só. Com cavidade voltada para baixo, isso significa que o A é negativo, né?
Se o A é negativo, é porque o A é menor que zero. Foi mal. Já quando o A é positivo, eu tenho concavidade voltada para cima, como está aqui nesse gráfico. Então, nesse gráfico aqui, eu tenho que o A é positivo, é maior que zero. Olha que esse gráfico toca no menos 2 e no 1, né? No eixo X. Então, eu poderia dizer que os zeros da função é menos 2 e 1. Outra coisa, toca no gráfico, no eixo Y. Lá no eixo Y, o gráfico toca na parte crescente. Significa que o B é maior que zero, também é positivo. Olha aqui, toca no eixo X, no eixo Y, no valor menos 4. Isso significa que o C vale menos 4. Tá? Então, todas as informações aqui que eu poderia tirar tá aqui. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte, gente. Esse pontozinho aqui, ó, esse ponto, onde eu acabei de marcar ali, ele tem coordenada menos 0,5 e menos 4,5, não é? Esse ponto aqui, ele é chamado de vértice da parábola. Essa partezinha desse assunto eu não passei na aula passada, mas vértice da parábola, tá? Que eu posso chamar também de valor máximo ou valor mínimo da parábola. Nesse caso aqui, ó, é o valor mínimo. Por quê? Porque a concavidade da parábola está voltada para cima, então ela vai descer, vai descer, vai descer até chegar no valor mínimo, tá? Se a parábola tivesse nesse formato aqui, ó, com cavidade voltada para baixo, nesse caso, aqui em cima é o valor máximo da parábola. É o ponto mais alto, né? É como aquela bala de canhão lá. Chegou o ponto mais alto, foi lá no 25. Então, é o valor máximo. E, gente, essas coordenadas aqui do vértice, que é o valor máximo ou mínimo, que é chamado de vértice da parábola, essas coordenadas nós conseguimos determinar através de uma formulazinha. E a formulazinha para me determinar as coordenadas do vértice da parábola é essa daqui, ó. O vértice da parábola corresponde ao ponto em que o gráfico de uma função de segundo grau muda de sentido. Realmente muda de sentido por quê? Porque, olha só, ela está descendo, 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 descendo. Quando chegar no ponto mínimo, quando chegar aqui, a partir desse ponto, ele vai começar a crescer. Então, mudou seu sentido, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Tá subindo, 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 subindo. E não chega no ponto máximo, começa a decair, começa a descer. Então, muda o sentido da parábola. As coordenadas de um vértice de uma função quadrática, dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, podem ser encontradas através das seguintes fórmulas. xv é igual a menos b sobre 2a e yv é menos delta sobre 4a. Esse xv, gente, representa o valor de x no vértice, tá? É a abscissa do vértice, né? O valor de x no ponto que representa o vértice. Então, xv vai ser menos b sobre 2a, yv vai ser menos delta sobre 4a, tá? Então, é essa formulazinha aqui, ó, a formulazinha para me determinar o vértice da parábola. Menos b sobre 2a determina o x e menos delta sobre 4a determina o y. Lembra que delta é menos b quadrado, b ao quadrado menos 4ac, tá? Exemplozinho aqui bem rápido. Encontre as coordenadas de um vértice da função f de x igual a menos x quadrado mais 4x menos 2. Então, é para determinar os vértices dessa parábola, né? O vértice dessa parábola. Gente, lembra que vértice é menos b sobre 2a. Aí eu determino o valor da coordenada x. E menos delta sobre 4a, eu determino a ordenada do vértice, tá? Olha como é fácil, ó. Para me determinar a coordenada x, eu vou precisar de b. Quem é b? B nessa função. b, né? 4, 4 positivo aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Menos 4 sobre 2 vezes a. A é quanto? A é menos 1, né? Olha o sinalzinho negativo lá. Menos 1. Então vai ficar 2 vezes menos 1. Pronto, aí com isso aqui eu vou determinar a abscissa do vértice. E para me determinar a ordenada, vai ser menos delta sobre 4a. Aí o problema aqui é o delta, gente. Primeiro eu tenho que calcular quem é delta. Lembra que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Olha que c é menos 2. Então, preciso determinar isso aqui, ó. 4 ao quadrado dá 16. Aqui vai ficar negativo na multiplicação. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, fica 16 menos 8, que dá 8. Ou seja, aqui o menos delta é 8. Então, fica menos 8 sobre 4 vezes a, que é menos 1. Pronto, com isso aqui, eu vou determinar as coordenadas do vértice. Beleza?
Então aqui vai ficar o quê? Ó? Aqui embaixo, quando eu multiplicar, vai ficar menos 2, né? Então fica menos 4 dividido para menos 2, que dá 2. Então a abscissa do vértice é 2. E aqui vai ficar o quê? Ó? 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 8 dividido para menos 4 dá o quê? 2. Então tá aqui a resposta. Ó. O vértice dessa parábola aqui tem as coordenadas 2, 2. Só isso. Olha aqui como calculou aqui ó, separadamente. Tá bom? Como eu já falei para vocês, valor máximo e valor mínimo é quando desce, é lá embaixo o valor mínimo, e parábola voltada para baixo, né, com cavidade voltada para baixo, lá em cima vai ser o valor máximo. Lembra disso? Outro exemplo. Em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola de acordo com a seguinte função. Y igual a menos x ao quadrado mais 60x determina a altura máxima atingida pelo avião. Então, olha só. Está dizendo que numa apresentação aérea o avião vai fazer uma parábola. Vai subir e depois começar a descer. Então, olha só, que vai nesse caso vai ser um valor máximo, né? Parábola com cavidade voltada para baixo. E olha que o A é negativo, por isso que está voltada para baixo. O avião vai subir e vai chegar lá em cima, no ponto máximo, e vai começar a descer. Aí pergunta, qual foi a altura máxima que esse avião atingiu? Altura máxima. Gente, se eu quero determinar a altura máxima, observa que é o valor máximo, né? Nesse caso, eu só preciso determinar qual vai ser o valor da ordenada do vértice da parábola. Lembra que a ordenada é o valor de y do vértice. O valor de y no vértice, lá no par de coordenadas. Qual é o valor de y? É isso, eu só preciso determinar isso. Se eu conseguir determinar isso, eu vou achar a resposta. Então lembra que para me determinar o vértice vai ser menos 2, menos b sobre 2a. E para me determinar a ordenada vai ser menos delta sobre 4a. Tá aqui. Então o que eu quero mesmo é só achar isso aqui, ó. Se eu conseguir achar somente o y aqui, eu vou determinar a resposta da questão. Então preciso achar o delta. Delta vale quanto? B ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é 0. Olha que o c não tem, é 0. Então, vou ficar com delta igual a 60 ao quadrado, é 60 vezes 60, que vai dar 3.600, menos 0, tá? Aqui, se eu multiplicar, vai dar 0. Então, delta é 3.600. Então, vai ficar 3.600, negativo, dividido para 4 vezes a. Olha que a é menos 1. Então, pronto, vai ficar isso aqui. Então, vou ficar com menos 3.600 dividido para menos 4. Se eu dividir isso aqui, vai dar o quê? 18.900, né? É, porque 36 dividido para 2 dá 18, 18 por 2 dá 9. Então, fica 900. Beleza. Tá aí a resposta. A altura máxima atingida pelo avião foi 900 metros. Só isso. Tá? O que eu precisava achar é só o y do vértice. Só isso. Caso não entenda muito bem, gente, aí volta o vídeo, vê novamente. Outra coisa, vocês podem pesquisar outros vídeos, tá? No YouTube, em alguns sites aí. Ou qualquer coisa me pergunta lá no grupo. Ou no privado. Outro exemplo. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão L de x é igual a menos x quadrado mais 12x menos 20, onde x representa a quantidade de bonés obtidos no pacote, contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo. Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a quanto? Então é isso. Gente, então, já que quer obter o lucro máximo, lembra aqui, ó, lucro representa L. Gente, não é como se fosse Y igual a alguma coisa, representa o valor no eixo Y, é o valor máximo. Observa que o valor de A aqui na equação é negativo, isso significa a parábola vai ser voltada para baixo, vai ser assim. E lá em cima, no vértice, eu vou ter o valor máximo.
que nesse caso seria o lucro máximo, porque esse lucro máximo representa no eixo Y, não é? É como se fosse assim. Então, quer saber justamente isso, ó. Qual o lucro máximo lá em cima? Ou seja, quer saber o valor de Y do vértice. Se eu determinar o valor de Y do vértice, eu vou achar a resposta. Então, esse exemplo aqui é igual ao exemplo anterior, praticamente igual. Então, é só isso que eu preciso determinar. Então, vou determinar o Y, né, do vértice. E para me determinar o Y do vértice, vai ser menos delta sobre 4A. É só isso aqui. Então, vamos calcular aqui bem rapidinho. Primeiro, achando o delta. Quem é delta? Delta vai ser b ao quadrado, ou seja, 12 ao quadrado, menos 4 vezes A é menos 1, vezes C, que é 20. Então, é isso aqui que eu vou calcular para mim achar o delta. Certo? Vou fazer aqui no celular bem rapidinho. 12 ao quadrado vai dar 144. Mais, vai ficar mais por quê? Porque negativo com negativo na multiplicação fica positivo. Eita, uma coisa que eu não percebi aqui é que o 20 é negativo também, né? Aqui é menos 20, ó. Então, isso significa que o cálculo ali vai dar negativo. Então, fica 144 menos. Multiplicando ali, 4 vezes 1, 4, vezes 20 vai dar 80. Então, fica 144 menos 80. E 144 menos 80 vai dar 64. Beleza? Então, esse delta aqui vale 64. Então, vai ficar menos 64 sobre 4 vezes A. A é quanto? A é menos 1, então fica 4 vezes menos 1. Beleza? Aí aqui vai ficar 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Então, vai ficar 64 dividido para 4. Né? Menos 64 dividido para menos 4. Que dá 16. Pronto. Então, o valor máximo é 16. E com isso termina a questão. Tá, gente? Então, aqui, ó. 16. Só que aí o problema tá... Não tem essa alternativa, né? Ali. Não tem 16. E aí? Tem alguma coisa errada. Eu vou analisar aqui e já volto. Ah, tá. Eu analisei o seguinte. Pensei agora bem direitinho, gente. Olha só. Aqui esse 16 que eu achei, que nós achamos aqui, ó. Esse 16 representa o lucro. Lucro máximo, né? O valor de Y no vértice lá em cima. Mas observa o que pede aqui, ó. Para obter o lucro máximo, que é 16, o pacote deve conter uma quantidade de bonés igual a quanto? A quantidade de bonés. A quantidade de bonés é justamente o valor de x, né? Desse vértice, do vértice da parábola. Então, para obter esse lucro máximo, eu tenho que colocar uma quantidade de bonés que representa x. Então, eu preciso achar o valor de x nessa questão. Eu não preciso achar o valor de y do vértice. Então, eu fiz o cálculo errado, né? Eu preciso achar o x do vértice. E para me achar o x do vértice é o quê? Não é menos b sobre 2a? Não é só isso? Não é isso? Não precisa nem fazer esse cálculo aqui, ó. Então, vai ficar assim. Quem é b? b é 12, então fica menos 12 sobre 2 vezes a. A é quanto? A é menos 1, então fica 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, então fica menos 12 dividido para menos 2, que vai dar 6 positivo. Tá? Então, a quantidade de bonés em cada pacote, para que tenha um lucro máximo, vai ser 6 bonés. Então, a resposta está aqui, a letra B. Beleza? Aí a resposta. Coloquei mais um exemplo, esse é o último. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número f de infectados é dado pela função f de t igual a menos 2t ao quadrado mais 120t, em que t é expresso em dia e t igual a zero é o dia anterior à primeira infecção, e que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias de epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia
em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. E uma segunda detetização precisou acontecer. A segunda detetização começou em que dia? E aí? Então vamos lá. Ó. A expressão que a gente vai ter que considerar vai ser essa daqui. F de t igual a menos 2t ao quadrado mais 120t. Essa expressão, essa equação vai representar o número de infectados, né? No decorrer dos dias. Lembra que, pelo enunciado, está dizendo que F representa o número de infectados. E T representa o tempo que é em dias, né? Quantidade de dias que passa. Então, está dizendo assim, ó, que se chegar na marca de 1.600 pessoas, quantos dias passaram para chegar a essa marca de 1.600 pessoas? Aí é fácil de perceber, gente, o seguinte, ó, se a quantidade de pessoas foi 1.600, eu coloco 1.600 aqui no lugar de F. Então, vai ficar 1.600 igual a menos 2t ao quadrado mais 120t. Vai ficar essa expressão aqui. Aí, com essa expressão, eu calculo para me chegar à resposta. Organizando isso, eu vou ficar com menos 2t quadrado mais 120t menos 1.600 igual a zero. Olha, tá ficando muito horrível fazendo no mouse. Deixa eu fazer digitando aqui, tá? Acho que dá para vocês verem aí. Vai ficar assim, ó. 1.600 igual a menos 2t quadrado mais 120t. Pronto, vai ficar isso aqui. Aí se eu organizar, como eu estava organizando, vai ficar menos 2t quadrado mais 120t menos 1.600 igual a zero. Por que vai ficar menos 1.600? Porque esse 1.600 está no segundo membro, quando eu passar para o primeiro, eu passo troca no sinal, não é isso? Aí observa, gente, que eu vou ficar com essa equação do segundo grau, essa aqui completa. Aí eu só preciso achar o valor de x1 e x2, né? Que no caso seria o T1 e T2. Que aí é o tempo que vai passar para infectar essas 1.600 pessoas. Beleza? Então calcula ali. Primeiro acha delta. Delta vai ser igual a b ao quadrado, ou seja, 120 ao quadrado, menos 4, vezes a é menos 2, vezes c, que é menos 1.600. Aí, nesse caso aqui, delta vai ser o quê? 120 ao quadrado vai dar 14.400, né? Ali vai, quando eu multiplicar menos 4 vezes menos 2 vezes menos 1.600, vai dar um número negativo, então fica menos. E se eu multiplicar ali 4 vezes 2 dá 8, vezes 1.600, vai dar 12.800. Então, vou ficar com 14.400 menos 12.800. Vai dar 1.600. Certo? Então, delta equivale a 1.600. Isso significa que delta vai ter raiz exata, né? Porque a raiz quadrada de 1.600 vai ser 40. 40 vezes 40 dá 1.600. Então, aí agora aplicando a fórmula de Bhaskara, eu vou achar o valor de x, né? No x não, no t nesse caso, vai ficar t é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos b, olha que b na expressão é 120, então vai ficar menos 120, mais ou menos raiz de delta. Só que delta é 1.600, né, gente? E a raiz de 1.600 vai dar 40, como eu falei, dividido para 2 vezes A. 2 vezes menos 2. Então, aqui o que eu estou calculando é o T1, tá? T1. Isso vai ser o quê? Menos 140 mais 40. Eita, menos 120 mais 40 vai dar menos 80.
dividido para menos 4. Logo, T1 vai ser igual a 20. Tá, aqui achamos a primeira resposta, 20. Certo? E o T2 vai ser o quê? Pegando ali esse valor aqui negativo, né? Porque lembra que aqui é mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Então aqui vai pegar menos agora. Então fica menos 120, menos 40, dividido para 2 vezes menos 2, que é menos 4. Logo eu vou ter que T2, bota logo direto a resposta ali, vai ser menos 140 menos 40 vai dar menos 160, dividido para menos 4. Logo T2 vai ser igual a menos 160 dividido para menos 4, vai dar 40. Pronto, terminei a questão. Então, T2 é 40, T1 é 20. Ou seja, gente, eu vou considerar aqui o T1, tá? 20, porque aqui não tem 40. Ó. Então, vai ser após o 20º dia. Então, a segunda detetização começou no 20º dia. Tá? No 20º dia. Não sei se deu para entender muito bem essa questão, mas é uma questão que envolve equação do segundo grau, função do segundo grau. Tá? Então, é isso, gente. Na próxima aula, nós vamos estudar um pouco mais, revisar um pouco mais. Então, estudem para a avaliação que vai ser marcada. Logo, logo, nós vamos ter essa avaliação. E eu vou deixar algumas questõezinhas para vocês responderem. Tá? Qualquer dúvida, me procurem. Até a próxima aula.